sua saúde. Oferecimento Clínica Amo, 20 anos. Assistência multidisciplinar em oncologia. Dor de cabeça, dor de dente, dor de barriga e tem até a dor de cotovelo. Quem nunca sentiu uma dor? Pois é, infelizmente, ela faz parte da nossa vida. Para chamar a atenção da população e entidades de saúde para a importância da atenção especializada ao tratamento da dor, especialmente a dor crônica, que pode levar à incapacidade funcional de pessoas em todo o mundo, é celebrado hoje o Dia Mundial contra a Dor. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o médico neurocirurgião funcional, ele que é especialista em dor, Dr. Cláudio Correia Fernandes. Dr. Cláudio, bom dia. Dr. Cláudio, como é que é possível definir a dor? Do ponto de vista clínico, fisiológico, a dor é um sintoma, uma sensação, uma reação do nosso corpo? Como é que a gente pode defini-la? Bom, a dor, ela não deixa de ser um sintoma muito importante, até sem o qual a gente não sobreviveria, porque é um alerta. Uma pessoa que está fazendo um exercício, começa a ter uma dor no peito irradiada para o braço esquerdo, deve procurar um médico, um pronto-socorro, porque pode estar acontecendo um infarto do miocárdio. Mas quando a gente fala de tratamento da dor e fala que ela pode trazer incapacitação, nós estamos falando de uma dor crônica, uma dor que perdura independentemente da causa que provoca essa dor. Aliás, muitas das vezes a causa nem mais existe, mas o paciente continua apresentando um quadro de dor. Então essa dor crônica ela é diferente da dor aguda? Nossa, ele é provocado pela infecção do vírus da varicela, que dura aí alguns dias, depois isso desaparece, mas fica a sequela que é a dor. Em 10% desses pacientes vão apresentar dor crônica de fortíssima intensidade por todo o resto da sua vida. Então, é uma dor crônica em que a causa não dá para ser removida mais. Os pacientes diabéticos que apresentam um quadro de polineuropatia, são 30% dos diabéticos que vão desenvolver essa situação. Vão apresentar um quadro de dor também nas extremidades, principalmente dos membros inferiores, que lembram uma queimação, principalmente à noite, mas durante o dia também, às vezes pontadas, fisgadas, e que é uma dor que persiste, perdura e muitas das vezes não dá para recuperar essa condição na sua plenitude. Então essas são dores crônicas. Agora, doutor, antes de chegar ao diagnóstico, a gente normalmente às vezes convive com uma dorzinha de cabeça que aparece todo fim de tarde, algum tipo de dor assim. Quando é que eu posso saber que aquela dor que eu sinto todo dia não é uma besteira, vamos falar assim? Quando é que é preciso procurar logo um médico? É uma pergunta muito importante, porque aquela dor, por exemplo, algumas mulheres que durante o ciclo menstrual, perto da menstruação, apresentam dor de cabeça. Mulheres que, principalmente mulheres, mas alguns homens também, que têm um quadro de enxaqueca clássico, que aparece a cada 10, 15, 20 dias. É lógico que eles também precisam de orientação profissional, mas é uma dor que a pessoa já sente, já está acostumado, sabe que não é nada de excepcional, já faz parte do seu dia a dia. Agora, quando surge um fenômeno doloroso que não era comum, mesmo não sendo muito intenso, vamos falar da dor de cabeça mais uma vez, pode ser até um tumor cerebral. Então, fazer a automedicação, negligenciar uma consulta ao seu médico de confiança, isso é um erro grave, porque você retarda um diagnóstico mais definitivo e atrapalha um tratamento que poderia, às vezes, resultar numa situação muito melhor para o paciente do que se retardar esse diagnóstico e o tratamento. Então, eu acho que quando você tem uma dor diferente do habitual e ela é persistente, mesmo que não seja o dia inteiro, mas todos os dias, assim, em algum momento, está percebendo essa situação, eu acho que é correto você procurar, pode ser o médico da sua confiança, não precisa procurar um especialista na área de dor. Vai procurar o seu clínico geral, o seu médico de confiança. E ele vai averiguar se isso tem significado mais complexo, pedir seus exames, te examinar fisicamente e definir aí uma situação que faz o diagnóstico e saber qual é a conduta melhor a ser tomada. Rapidamente, para finalizar, doutor Cláudio, pegando carona nessa questão que o senhor colocou da automedicação, e eu queria que o senhor desse aí um recado, falasse a respeito disso, né? Qualquer dorzinha de cabeça, as pessoas se automedicam de uma forma muito fácil, até porque também é muito fácil terem acesso a medicamentos. Já estão ali bem pertinho, ali no momento da farmácia, vai fazer o pagamento, tá ali aquela medicação bem fácil à mão. E qual o risco disso, dessa automedicação, para pequenas dores que sentimos?
A automedicação, às vezes, ela também é condicionada por amigos que você contando um determinado sintoma faz uma sugestão de um determinado medicamento. E às vezes nem sempre isso é uma linha correta de ação, porque como eu disse há minutos atrás, você pode camuflar, você pode disfarçar um diagnóstico e retardar esse diagnóstico pode atrapalhar muito na resolução do problema. Algumas dores lombares, que é uma das dores mais comuns que existe no mundo, ela pode ser fruto exatamente de um câncer de pâncreas, por exemplo. Às vezes começa com dor lombar. Então, é uma área que todo mundo fica imaginando que às vezes é sítio de ter dor e isso é normal. Não, não é normal. Então, quando ela é persistente, ela merece ser averiguada. E a automedicação, conforme já enfatizamos 2 ou 3 vezes, é muito prejudicial no sentido de fazer o correto diagnóstico e a eliminação de um problema. Retardar em tudo isso pode comprometer definitivamente um resultado final nesse tratamento. Lembrando que os tratamentos de dor, eles são também com medicamentos dados pela boca na maioria das vezes, mas que existem alguns casos que procedimentos operatórios são indicados, especialmente na dor no câncer, por exemplo, que além do paciente ter pauperado com a doença oncológica, às vezes sofre muito e sofre toda a família com o quadro de dor que às vezes acompanha esses doentes. Ok, muito obrigada. Nós conversamos com o médico neurocirurgião funcional, especialista em dor, Dr. Cláudio Corrêa Fernandes. Bom dia.